Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Clodo Feitosa, Clodoaldo da Silva Feitosa. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês conversando sobre assuntos espirituais importantes que nos ajudam na nossa caminhada aqui no planeta Terra. E, depois de algum tempo sem gravar vídeos, estou aqui de volta e estou muito feliz, por poder estar novamente aqui conversando com vocês. E eu gostaria primeiramente de agradecer aos 563 inscritos no canal pelos comentários, pelas mensagens de e-mail que me enviaram, também pelas críticas, dúvidas, sugestões. E se você também quiser manter contato, aí na descrição do vídeo eu vou deixar o e-mail através do qual você pode entrar em contato comigo. Tem também a página dos comentários, que você pode deixar o seu comentário. Curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, aquelas que você acha que talvez o que eu vou falar aqui possa beneficiá-las. Então, compartilhe o vídeo com elas, De alguma forma, aquilo que nós estamos falando aqui pode ajudar alguém, a se recuperar. E, se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço que assim o faça, se desejar. Assim, você contribui muito com o crescimento desse trabalho que está sendo realizado por mim aqui na internet, ok? E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para todos nós, que é, independente da religião, da crença que você tenha, esse assunto é importante para todos nós, que é a vida futura, ou seja, a vida após a morte, o interesse que todo ser humano tem sobre essa questão da vida após a morte. A crença em uma vida futura é um fator central para todas as religiões. É algo que, de certa forma, nos une, de maneira que quase todas as pessoas que professam ter, se não todas as pessoas que professam ter uma religião, acreditam na vida futura. Todos nós, de alguma maneira, nos perguntamos se a morte é o fim de tudo, ou se existe algo após a morte, e se existe, o que é, que existe após a morte. Então, certamente, a maioria de nós, vocês aqui inscritos no canal, com certeza se perguntam sobre a vida após a morte. Os cristãos acreditam que existe sim outra vida. Só são divididos no sentido de como ela é, a forma como ela se apresenta. A maioria acredita na ressurreição, ou seja, que quando morremos, ficamos inconscientes até o dia do juízo final, quando então seremos trazidos de forma milagrosa de volta à vida, e aí seremos julgados pelos nossos pecados cometidos nessa existência que estamos agora, e dependendo do resultado do julgamento, nós podemos ser receber a vida eterna, ou então a destruição eterna, ou a punição eterna. Uns irão para a vida eterna no céu, ou no caso das testemunhas de Jeová, também existe uma terra paradisíaca, na qual as pessoas que serão aprovadas no julgamento de Deus também poderão viver aqui para sempre. E outros, depois do julgamento, poderão ir para o inferno, que é o que acredita a maioria das religiões cristãs. Ou, como acredita as testemunhas de Jeová, para a destruição eterna. Para eles não existe inferno, mas sim uma destruição eterna. A crença, então, está ela está fundamentada em algumas passagens da Bíblia. E é claro que para que as coisas ocorram dessa forma, como eu mencionei agora, é necessário que nós sejamos seres materiais de personalidade única, criados no momento do nosso nascimento. Não é isso? Porque aí é quando nós seremos uma só pessoa. Por exemplo, eu sou Clodoaldo. Eu sou o único ser Clodoaldo. Portanto, a minha esperança de vida futura, segundo a crença da ressurreição, é que após a minha morte eu vou ficar inconsciente, ou não vou me lembrar de nada, e lá no juízo final serei trazido de volta à vida, de forma milagrosa, até fala na Igreja Católica, por exemplo, a ressurreição da carne, ou seja, de alguma forma muito milagrosa, todos os componentes do meu corpo serão de forma reunidos de volta, e aí eu voltarei à existência. E aí serei julgado pelos meus pecados desta vida atual, só tem essa, e aí, dependendo do julgamento, eu posso ser beneficiado eternamente com a vida eterna no céu, para algumas igrejas, ou amaldiçoado com a vida eterna no inferno de fogo, como acreditam outras. E já as TJs acreditam ou vida eterna no céu e na terra, que eles têm duas vidas eternas, ou
a destruição eterna, né? Porque para eles não tem inferno de fogo, certo? Então é isso. Para acreditar na ressurreição é necessário que eu acredite nisso, né? Que eu sou criado no meu nascimento, que eu sou um ser único, que ao morrer eu ficarei inconsciente e depois retornarei no juízo final. Como vocês sabem, neste espaço, né, nós respeitamos todas as crenças, todos os livros sagrados, todos os mestres espirituais, mas estamos em constante busca para aprender e evoluir espiritualmente. Portanto, não estamos limitados a nenhum livro, né? Nós estamos sempre pesquisando, no caso eu me refiro a mim mesmo, né? E acredito que muitos dos seguidores do canal que já desenvolveram também essa aptidão, né, de pesquisar, muitos entraram já em contato comigo e disseram, olha, graças a esses vídeos, né, eu comecei a abrir a minha mente, a pesquisar outras coisas, não estou mais preso somente à Bíblia, e aí venho aprendendo muito nesses últimos tempos. Então, fico muito feliz por aquelas pessoas que conseguiram, né, fazer isso, né? E incentivo todos vocês a fazer o mesmo, a não ficar preso a apenas uma crença, uma interpretação. A gente precisa estudar de tudo, né? E assim a gente vai conseguir evoluir. Então, por essa razão, hoje eu gostaria de falar do assunto da vida futura ou da vida após a morte de um ponto de vista espiritualista, tá certo? Nós vamos consultar a Bíblia, mas também consultaremos outros livros, né? Aprenderemos de outros livros, ok? Para nós espiritualistas, né, que acreditam na vida após a morte, né, a vida futura já é uma realidade, certo? Ou seja, a gente não tem que esperar até que venha uma ressurreição lá na frente para ter vida eterna, não. Nós já somos espíritos eternos, só que nós estamos encarnados num corpo material e aqui na superfície desse planeta para vivermos uma experiência temporária para a evolução de nossa consciência espiritual e de nosso ser espiritual, certo? Então, para nós, a vida eterna ela já existe. Desde que nós fomos criados, nós já fomos criados com essa capacidade de viver eternamente, porque nós somos seres espirituais, nós não somos seres materiais criados no momento do nascimento, não, nós já existíamos antes de nascer, existimos agora encarnados e continuaremos existindo após a morte, inclusive tendo uma futura reencarnação, ou seja, voltando à vida aqui nesse planeta ou em outro, né, em outro mundo, onde há a experiência material como esta, ou semelhante a esta, e nós voltaremos a existir, continuaremos existindo. A vida, ela é constante, ela é eterna, ela não acaba, certo? Então, neste prisma, nós não somos criados, como eu disse, no momento do nosso nascimento. Não, nós já existimos antes e continuaremos a existir após a morte. E futuramente, como eu acabei de falar, nós teremos outras encarnações. E já tivemos também outras encarnações. Já fomos outras pessoas no passado. Né? Já tivemos uma outra identidade. E agora estamos, nesse momento, encarnados aqui. Eu, no caso, estou encarnado agora como Clodoaldo. Mas esse nem sempre foi o meu nome. Obviamente, em outras encarnações eu tive outros nomes, fui outra pessoa, né? Tive outra vivência, vivi em outro país, talvez, né? Ou em outro mundo, diferente da Terra, e depois fui trazido aqui para a Terra para encarnar e viver aqui esse momento. Então, a crença da reencarnação ela é muito ampla nesse sentido. Né? Você não só tem essa vivência aqui, não. Nós temos muitas e muitas outras vivências, e com o passar do tempo nós vamos adquirindo experiência, adquirindo conhecimento, adquirindo sabedoria, até chegarmos à perfeição, que é justamente o propósito para o qual Deus nos criou como espíritos lá no passado longínquo, né? Então nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, porém com o livre-arbítrio e a capacidade de aprender e de evoluir. E o objetivo é atingir a perfeição, ou seja, nos tornarmos espíritos perfeitos, espíritos competentes, que estaremos então eternamente trabalhando na obra criativa de Deus. Cada encarnação é uma experiência diferente, na qual todos nós temos a oportunidade de aprender e evoluir até atingir a perfeição. Justamente vencermos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, né, as nossas imperfeições. Então nós vamos fazendo isso através das sucessivas reencarnações e vamos aprendendo a cada uma delas melhorando um pouco mais.
É por isso, né, que ao longo dessas encarnações, nós vamos aperfeiçoando cada vez mais e assim nos tornando cada vez mais perfeitos. Isso significa que tem espíritos mais evoluídos que nós, que já trabalham na grande obra criativa de Deus, né? Que está em todo o universo. A Terra não é o único mundo habitado, não é o único planeta que tem vida. Obviamente a ciência atual pelo menos ainda não disponibilizou para toda a humanidade provas da existência da vida fora da Terra. Porém, se você observar o vasto universo, a quantidade de planetas possíveis de existir vida que a ciência já reconhece, que já visualizou, e a imensidão do universo, torna-se impossível, no meu ponto de vista, acreditar que só existe vida aqui na Terra, né? É claro que existem outras experiências semelhantes à Terra, melhores que a Terra, ou também piores que a Terra, né? Ou seja, em estágios ainda anteriores ao que nós aqui já passamos. Para deixar vocês assim entendidos do que eu quero dizer, existem muitos mundos, muitos planetas habitados semelhantes à Terra, com o grau de evolução que a Terra está nesse momento. Existem ainda outros mundos que estão em graus de avanço inferior ao da Terra, ou seja, tem mundos habitados aí que estão na Idade da Pedra, por assim dizer, ou ainda na Antiguidade, e existem outros que estão em patamar evolutivo ainda muito superior ao da Terra, certo? E os espíritos, eles permeiam todos esses mundos, ora encarna aqui, ora encarna ali, e aí vai se constituindo diversas experiências para a evolução da nossa consciência. A vida futura, ela foi, aqui na Terra, né, ela foi mostrada por muitos mestres, certo? Teve várias pessoas, né, vários filósofos e vários pensadores e pessoas, né, que trouxeram para nós essa crença da vida eterna. Inclusive, isso está dentro de nós, né? Nós temos essa intuição de que não somos que só tem essa vida, né? Nós temos dentro de nós uma intuição de que somos eternos, de que algo persiste depois da nossa morte. Então, isso já está aqui. E Jesus, né, foi o maior mestre, né, um dos maiores mestres que tivemos aqui no planeta Terra, encarnados aqui no planeta Terra, um espírito superior, né, com certeza, que trouxe grandes ensinamentos para nós, para a nossa evolução. Ele começou lá no passado a desvendar sobre a vida futura, sobre a vida eterna. Eu vou ler aqui para vocês um texto na Bíblia, eu vou usar aqui a tradução de João Ferreira de Almeida, né? E vocês podem acompanhar comigo se desejarem, com a sua Bíblia aí, pega a sua tradução da Bíblia e leia comigo aqui no livro de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, ok? João 18, versículo 33, 36 e 37. Diz assim, no 33. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse-lhe, tu és rei dos judeus? Eu vou ler tudo, ok? O 34. Jesus lhes disse, tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu, porventura, sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Certo? Então, Jesus já deixou bem claro aqui, e ele falava isso constantemente, né, para os discípulos, que o reino dele não era daqui da terra, né? Entretanto, eles tinham uma ideia errada, né? Os discípulos achavam que o reino de Deus, que Jesus tinha vindo para restabelecer a supremacia da nação judaica. Porém, Jesus, em várias ocasiões, deixou bem claro a eles que o reino que ele representava não era desse mundo. Então, afinal de contas, Jesus estava falando de quê? Né? Se não era... Porque, veja, os judeus, eles não tinham uma ideia muito clara sobre a vida futura, né? Sobre a questão do plano espiritual. Eles acreditavam que o reino de Deus sobre a terra era o quê? Se eles observassem as leis de Deus, eles iam ter os bens da terra, iam ter a supremacia da nação judaica em relação às outras e também a vitória nas batalhas contra seus inimigos. E, como punição, eles perderiam o reino, né, que seria o quê? A ocorrência de calamidades públicas e derrotas
diante dos seus inimigos. Era nisso que eles acreditavam, né? Que o reino de Deus era aqui na terra, né? Era o que eles faziam, né? A supremacia da nação judaica, né? A vitória sobre os inimigos, os bens da terra, né? Ter riqueza, eles acreditavam nisso, né? Que esse era o reino de Deus. E Jesus vem trazer as coisas de um outro ponto de vista espiritual, de que havia um outro lugar, né, onde as pessoas, né, as pessoas boas receberiam a sua recompensa. Era o reino de Deus para o qual ele retornaria, né, após a sua morte e também levaria todos os discípulos. Então isso era o que Jesus já veio trazendo, né? E os judeus, por exemplo, eles acreditavam em anjos. Eles acreditavam que os anjos eram seres criados à parte da criação. Eles acreditavam assim, que os anjos, Deus criou os anjos e criou os seres humanos, sendo cada um deles separados. Eles não tinham a ideia, por exemplo, de que os anjos nada mais são do que espíritos mais evoluídos do que nós, que já passaram por um processo de evolução muito mais longo que o nosso, e hoje são servidores de Deus no plano espiritual. Então, isso é um anjo, né? É um espírito superior, um espírito que está já num patamar evolutivo bem maior que nós. E nós, se evoluirmos, se melhorarmos as nossas tendências más, nós também no futuro nos tornaremos anjos, ou seja, seremos servidores de Deus no plano espiritual, não só desse planeta como de outros, né? Fazendo o bem e ajudando aqueles outros espíritos que ainda estão em processo de evolução, certo? Então, mas eles não acreditavam assim, eles achavam que os anjos eram uma coisa, os seres humanos eram outras, inclusive muitas pessoas acreditam assim atualmente também, mas cada um, né, tem a sua crença. Só que Jesus veio trazer de um ponto de vista diferente, né? Ele veio dizer e mostrar que existe um plano espiritual, ou seja, um mundo fora da terra na qual os bons receberão sua recompensa. Esse era o reino de Deus para onde ele voltou após deixar a terra e disse aos seus discípulos que também iriam para lá. Foi o que está aqui também em João 14, né, no mesmo livro. Olha, João 14, só vai voltar um pouquinho, você vai ver aqui essa declaração de Jesus. João 14, versículo 1. Olha só o que ele diz aqui. Ó. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Então, veja que Jesus deixou bem claro. Primeiro ele disse o seguinte, né, que na casa do Pai existem muitas moradas. O que isso significa? A casa do Pai é o universo, né? Tudo que Deus criou, é o plano, todos os planos de existência, tudo que existe no universo criado por Deus é a casa do Pai. E aí ele diz, na casa do meu Pai existem muitas moradas. O que ele quer dizer com isso? Além de aqui na Terra existe o seu plano espiritual em volta da Terra, tem um plano espiritual, um plano de governo terrestre, onde os espíritos vão, passam um tempo, depois reencarnam, né? Então, e esse plano ele é subdividido, né? Tem várias, por assim dizer, várias esferas diferentes, né? Onde vai haver as cidades espirituais, os locais de regeneração, né? Onde as pessoas vão, passam um tempo, aprendem muito, depois retornam à vida material. E lá em cima existe o plano de governo, onde vai ter os espíritos evoluídos que comandam essa existência no planeta Terra. Né? Então Jesus estava se referindo a isso, né? Não só no planeta Terra, mas em todo o universo, em todos os mundos, habitados ou não habitados, existe um plano espiritual, né? Onde os espíritos estão lá trabalhando. Então essas palavras de Jesus deixam claro que existe outra realidade, ou outra vida, uma vida espiritual, ou vida futura, né, da qual ele era rei aqui na Terra. Jesus trouxe então uma nova visão sobre a vida futura, dizendo-lhes que havia um outro mundo onde os bons teriam a sua recompensa e para onde ele iria levar os discípulos. Nesse momento, Jesus estava falando do plano espiritual existente aqui na Terra e também nos incontáveis mundos habitados existentes pelo universo, para onde vão todos os espíritos desencarnados. É claro que Jesus não poderia falar tudo isso da forma como eu estou falando, né, assim, abertamente, né, porque na época o que acontecia? A visão daquelas pessoas era limitada. Não havia evolução espiritual, não havia evolução ainda científica nem filosófica, para que eles pudessem compreender todas essas coisas. Foi por isso que Jesus, né, falou que havia ainda muitas coisas a serem ditas, mas que naquele momento eles não eram capazes de entender.
né? E é justamente o que está acontecendo agora. Hoje está havendo uma explosão, né, de informações que as pessoas podem ter acesso na internet. Hoje a internet é o maior meio de comunicação existente, todo mundo tem isso na palma de suas mãos, né? E assim podem aprender sobre a espiritualidade. Com o tempo, a humanidade evoluiu materialmente, evoluiu filosoficamente e espiritualmente. E então chegou o momento para o esclarecimento da vida futura, ou seja, para que nós pudéssemos entender exatamente o que é a vida futura, ou seja, o que é a vida eterna. E não ficar numa ideia vaga, numa ideia que você não consegue entender como é a vida futura, o que acaba levando muitos à incredulidade, né? A pessoa perde a crença, perde a fé, porque não sabe o que é a vida após a morte, não entende o que isso significa. E aí tem dúvidas, né? E aí acaba não acreditando mais. É o que a gente chama de incredulidade. Foi então que a crença da imortalidade da alma e da reencarnação começou a ser novamente difundida pelo mundo, uma vez que ela já existia na antiguidade, na época de Jesus, embora não muito organizada como hoje. Especialmente com o advento do Espiritismo, foi no final do século XIX, na França, através da obra, né, de Allan Kardec, muitas palavras de Jesus puderam então ser entendidas à luz da filosofia espiritualista, ou que também é conhecida como doutrina espírita, né, se você preferir. E aí as palavras de Jesus começaram a ser entendidas de outra forma, né, não daquela forma fechada da questão da ressurreição. No século XIX também ocorreram, né, sob a orientação de diversos espíritos superiores, ocorreram diversos experimentos que demonstraram de forma inequívoca que nós sobrevivemos à morte do corpo físico. Inclusive, parte desses experimentos foram novamente repetidos recentemente por um grupo, né, lá na Europa, e existe um documentário aqui na rede que você pode procurar, chamado Afterlife Investigations, que mostra justamente essas experiências desse grupo, né, que durante 30 anos fizeram as mesmas experiências que ocorriam lá na Europa no século XIX, que foram objeto de estudo, né, do professor Hippolyte de Leon, Denisard Rivire, que também é conhecido como Allan Kardec, e que ele fez um trabalho de organização dessa doutrina. A doutrina não foi ele que inventou, na realidade ele ouviu, né, dos espíritos superiores através de reuniões nas quais os espíritos falavam diretamente com ele, né, e explicavam essa questão da filosofia espiritualista. E tudo isso ficou documentado onde? Onde é que você vai encontrar essas informações bem explicadas, né, bem fácil de serem compreendidas? Eu tenho aqui o Livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec. Aqui são 1019 perguntas que ele fez aos espíritos e os espíritos responderam sobre a vida do homem, sobre a vida futura, sobre a questão da reencarnação, sobre as questões morais, sobre a criação, enfim, aqui tem infinitas, tem várias perguntas que ele fez sobre o mundo espiritual e sobre como é a interação entre o plano espiritual e o plano físico. A segunda obra dele, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, é bem interessante, porque aqui não é uma história de Jesus, né? Como muitos dizem, não, o Evangelho é uma história de Jesus. Não, segundo o Espiritismo, não. Aqui nada mais é do que palavras, né, que Jesus falou, máximas que Jesus falou, explicadas à luz da doutrina espírita. Tem também o Livro dos Médiuns, né, que aqui Allan Kardec ele colocou as instruções dos espíritos sobre como é possível fazer a comunicação com o plano espiritual. Tem esse aqui também, a Gênese, né, que fala sobre os milagres e as predições e explica, né, como é que ocorreu a criação das coisas, certo? E ele tem esse aqui, né, o céu e o inferno, que é a justiça divina segundo o Espiritismo. Aqui, nesse livro, você vai entender como é que funciona a justiça divina com base na leitura da reencarnação, certo? Então, essa é uma obra muito interessante para ser lida, mas não precisa ser só essa, não. Existem também outros livros que falam sobre a imortalidade da alma, sobre essas questões. E você precisa estudar, né? Precisa entender tudo sobre eles, né? Eu gostaria de citar aqui para vocês também essa obra aqui, ó, de um cientista, o Dr. Ian Stevenson, né, que é essa pessoa aqui, ó, certo? Ele fez um estudo sobre
a reencarnação, e ele escreveu 2 livros, né? Pelo menos que eu tenho, né? Acredito que deve ter mais, eu vou depois dizer a vocês. Mas no primeiro, né, 20 casos de reencarnação, e esse aqui são casos europeus de reencarnação. Nesse livro, muito interessante, o Dr. Ian Stevenson, ele reúne dados, né, de informações bem precisas, de pessoas que se lembram de outras existências, de ter vivido outra vida. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai em busca das provas de que aquilo ali é verdade, né? Em muitos casos, ele chega à conclusão que realmente aquela pessoa não podia ter inventado aquilo tudo e que realmente bate com a realidade que existia em uma determinada época, mostrando assim que tudo indica que aquele caso é um caso de reencarnação. Ok? Então, é mais um livro para ser consultado. E ainda, se você entrar na internet, você vai encontrar uma infinidade de informações sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, vários e vários canais falando sobre o assunto. Você vai entender completamente esse assunto, se você quiser. Entendeu? Então, está tudo aí aberto para você. Eu sou apenas uma dessas pessoas que fala sobre esse assunto. Então, para concluir, né, a minha exposição de hoje, é muito importante que você compreenda que a vida futura já é uma realidade. Que você, assim como eu, nós somos espíritos eternos que jamais deixaremos de existir. Que esta que estamos vivendo aqui é apenas uma experiência temporária, que tem por objetivo o nosso aprendizado e o nosso aperfeiçoamento. Que existem diversos estudos e experimentos que comprovam a vida após a morte e que você não precisa ter, então, uma visão turva sobre a vida futura. No entanto, é preciso que você faça a sua parte. Qual é esta? É necessário que você se liberte de dogmas e preconceitos que o impedem de estudar a partir de outras fontes que não sejam a Bíblia. É preciso você se livrar desse preconceito. Caso contrário, você vai rodar e vai terminar no ponto onde começou, né? Nessa questão de uma crença que não deixa muito claro como é que funciona a vida após a morte, como é que funciona a questão após a morte, a vida após a morte, o plano espiritual. Você vai ficar confuso, porque não vai ter informação suficiente para você entender. O que pode levar, então, à incredulidade, como muitos, infelizmente, já chegaram a isso. Devo reforçar aqui para você que eu respeito muito a Bíblia e a considero como um livro espiritual de extrema importância, mas não concordo que ela contenha toda a verdade sobre a vida futura e sobre a vida espiritual. É necessário expandir o nosso conhecimento, permitir estudar e conhecer outras explicações sobre o assunto da vida espiritual. Portanto, com essa visão mais clara da vida futura, eu deixo você com uma tarefa, que é a tarefa de continuar investigando. Tá certo? Aqui eu vou deixar alguns links, né, para você ver, né, sobre esse documentário que eu falei, o Afterlife Investigations, e outros, né, que eu vou deixar aqui. E também você pode continuar pesquisando aí na net, você vai encontrar uma grande quantidade de pessoas falando sobre esse assunto, da vida espiritual, da vida após a morte. Eu sou apenas mais um, né, mas tem muita gente falando sobre isso. Faça um estudo sobre o assunto, né, consulte a internet, consulte outras fontes, e você vai se surpreender, né, com a quantidade de informação disponível sobre esse assunto. E aí você vai entender um pouco mais sobre você mesmo, sobre a sua essência e sobre o seu ser espiritual e sua vida futura. Se você gostou desse vídeo e de outros, né, que eu já publiquei aqui nesse canal, curta e compartilhe com seus amigos. Deixe o seu like aqui, se você desejar, o seu comentário e também marque o sininho, as notificações, para que você possa então receber avisos de novos vídeos postados. Agradeço muito a sua atenção, a atenção de todos vocês. Tenham um excelente final de semana e que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado.